Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre o filme O Menino e a Garça, que já teve algumas pré-estreias aí pelo Brasil e algumas sessões especiais. Vai estrear oficialmente no dia 22 de fevereiro aqui no Brasil. Está indicado ao Oscar de melhor animação. Mas a gente resolveu gravar já antecipado porque alguns YouTubers já fizeram seus reviews, né? Nossos amigos aqui já assistiram nessas pré-estreias antecipadas, cabine de imprensa. Vamos comentar o que eles acharam. Se você não assistiu ainda, não teve a sorte de pegar uma dessas sessões especiais aí na sua cidade, espere sair oficialmente, né? Como eu não tive aqui na minha cidade, infelizmente, uma sessão antecipada, então vou ter que esperar. Mas vou mediar aqui esse debate sobre esse filme que a galera criou tanto hype do Estúdio Ghibli. E não esqueça também que aqui no Nerd Debate a gente já gravou sobre todos os filmes anteriores do Ghibli, todos eles. A gente tem um podcast. Eu vou deixar o link aí no post, para você clicar, você vai ter acesso a todos eles no nosso site, uma aba só para Estúdio Ghibli, certo? Aí você pode assistir qualquer um que você assistir o filme que você quiser, ouvir o podcast que você quiser, né? Referente àquele filme. Tudo bem? E aqui a gente não podia deixar de comentar, né? A mais nova estreia. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com Alan Nicole. E aí, pessoal, boa noite. Vamos lá, né? Mais um filme do Ghibli. Mais uma possível última participação dele, será? Será que é o final do Miyazaki ou não? Denison Ghiseline. Boa noite, gente. E eu espero que o Miyazaki se aposente de vez. Ó, polêmico, hein? E não podia faltar Sérgio Peixoto do AnimeX. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para seja lá o horário que você estiver ouvindo a gente. E bem, né? O Miyazaki fez mais um filme. Ele tá com 80 anos. Então vamos ver se ele ainda vai querer fazer mais um ou vai se aposentar de vez. Se bem que ele tá prometendo se aposentar já fazem pelo menos 20 anos, né? Vamos ver no que vai dar. Pois é, ele já vem com essa promessa há muito tempo. Aí a gente vai comentar algumas coisas sobre esse filme antes de chegar nos spoilers, né? De arrecadação, como é que ele está de dinheiro? No total, ele já arrecadou 165 milhões de dólares no mundo todo, né? Incluindo o Japão nisso, tá? É o bolo todo, 165 milhões de dólares e com certeza o orçamento, não sei se tem um orçamento disponível, porque normalmente filmes do Japão eles não disponibilizam orçamento, mas só por curiosidade vou procurar. O orçamento geral assim desse filme foi de 95 milhões de dólares, não sei. 100 milhões de Provável que dólares, seja esse valor, viu? não sei. É muito para uma animação japonesa, é muito. Estão dizendo aqui ó, que esse filme é o mais caro do Ghibli. É porque tem uma história de que o pouco que se sabia desse filme, né, até então, que ele foi o primeiro para começar que ele foi um filme bem diferente, né, na forma de divulgação. Não teve divulgação quase nenhuma, né? Basicamente soltaram um pôster e nada mais e só foi sair os trailers bem pertinho mesmo da estreia, né, e tal. Então, assim, dizem, né, pelo que eu li de entrevistas e tal, é que esse filme era diferente até na produção mesmo. Então, não duvido que ele realmente tenha levado muito dinheiro, porque eles colocaram muito dinheiro. A proposta era colocar muito dinheiro nesse filme e darem o máximo de liberdade e tempo pro Miyazaki fazer do jeitinho que ele queria. E isso, inclusive, inclui a questão de não dar muita informação sobre o filme para quem não tinha visto ainda. Foi o famoso Shadow Drop, né? Do nada, ei, vai ter um filme aqui do Miyazaki, sem trailer, o cartaz esse aqui, o cartaz também parecia só um desenho, né? A mão assim, não era nem do traço mesmo do filme e pronto, né? E a galera compareceu em peso lá no Japão. A estreia pro resto do mundo realmente demorou. E é isso, assim, a gente não tem o número correto, mas o que eu vi aqui é que chega perto do orçamento de 100 milhões de dólares, é o filme mais caro do Ghibli.
É isso que tem de informação sobre ele. Que loucura, né? Não, eu também não sabia dessa informação. Vi agora pesquisando aqui para gravação. Aqui no Brasil, ele veio pela Sato Company. Foi uma novela esse filme vir para cá. Porque ele estava sendo negociado com alguma empresa que a gente não sabe quem é, que ia trazer para cá para ser distribuído nos cinemas. Essa negociação empacou, ninguém sabe porquê, até o Daleno Nogari que estava acompanhando bem, né? Eu acho que ele é um dos poucos que traz essas informações, né, Alan? Assim, que dessas informações, ó, tal filme está sendo licenciado, está sendo negociado para vir para América, para vir para os cinemas daqui e tal, não sei o quê. Ele é um dos poucos que eu vejo assim dando essas informações mais de bastidores. E ele foi dizendo, passo a passo, ó, agora o filme está sendo negociado com a empresa que a gente não sabe qual é. Agora, ninguém sabe, ela empacou a negociação. Essa negociação empacou durante muitos meses, muito tempo mesmo. E do nada, a Sato Company aí em algum momento, o Nelson Sato deu um start nele. Ele parece que ele atravessou essa negociação e conseguiu. Conseguiu trazer o filme do Ghibli. Anunciou aí, se eu não me engano, foi no Natal, né? Foi perto do Natal ali que ele deu digamos assim, esse presente para os fãs. Ele anunciou ali mais ou menos perto do Natal, porque ele já estava sendo um filme especulado para o Oscar, muito especulado para o Oscar. O Sato Company já tinha trazido o Godzilla Minus One, que já era um acerto grande. Só que a data ficou muito para frente, ficou para 22 de fevereiro a data oficial. Conforme foi chegando, foi passando o ano, janeiro, tal, quando foi chegando perto do final de janeiro, início de fevereiro, eles começaram a anunciar algumas que eu acho que é uma tentativa deles de adiantar a estreia para quem é mais fã. Então eles fizeram muitas pré-estreias ao redor do Brasil em algumas cidades selecionadas, Fortaleza, Recife. Eu tô chutando que Recife teve, mas eu sei que teve em Fortaleza, porque Alan viu, todas as sessões se esgotaram das vendas antecipadas. Não sei se abriram mais. São assim, Paulo, Rio de Janeiro. aqui, eu sei que em São Paulo teve uma premiere, foi o primeiro lugar, né? Que foi onde os nossos colegas acho que assistiram, né? Aqui Uhum. o Foi foram, semana vocês falaram. passada. Foi na semana Isso. passada. Eu vi numa cabine de imprensa oficial, que foi essa semana. Mas a pré-estreia na minha cidade mesmo vai ser agora, esse domingo. Ah, não teve ainda, entendi. Pois é. Então você viu numa cabine de imprensa, mas é no Sim. mesmo cinema que vai ser a pré-estreia. Sim, no Cine São Luís, que é um cinema bem antigo, tradicional, sabe, com pompa de teatro mesmo, assim, sabe, no centro da cidade. Entendi. Então foi Pronto. uma coisa diferenciada, a estreia dele foi diferenciada. Então aconteceu isso. Teve algumas premieres, algumas cabines de imprensa, né, para pessoas selecionadas ou da imprensa, e tá tendo uma pré-venda para sessões especiais para o público em algumas cidades e cinemas especiais selecionados pelo Brasil, né? Nem todas as cidades, nem capitais, nem todas as capitais estão tendo isso também. E assim, os fãs os mais, né, ávidos fãs que conseguirem ir, vão logo nessas primeiras sessões, né, claro. Essas sessões especiais. É um cinema grande, Alan, você sabe dizer assim? E no Cine aqui é grande, aqui é bem grande. Inclusive, eu até lamentei muito porque eu pensava que ia até lotar e não lotou. Acho que é porque, não sei se era porque era muito meio de semana, né? Foi uma quinta-feira e era no centro da cidade. Eu não sei se era fácil pra todo. Foi que houve, mas não lotou como eu esperava que ia lotar. Deu bem pouquinha gente, na verdade, de cabine de imprensa. Agora, a pré-estreia eu soube que esgotou, né? Que vai ser agora. Esgotou. As três que eles abriram, esgotou muito rapidamente as vendas, né? Então tem um hype grande na galera, né? E Peixoto e Denison foram assistir a premiere, foram os primeiros no Brasil a assistirem, lá no cinema do Sato, em São Paulo, né? Que foi um evento de pompa e elegância lá. E temos aqui os três que assistiram o filme. Eu não assisti, eu não posso falar, né? Os fãs aí que estão escutando esse podcast, se você não assistiu ainda, você pode pausar nesse momento e voltar futuramente, né? Quando você assistir. Eu vou ter participar aqui porque são ossos do ofício, mas
as opiniões, não só dos amigos aqui, como eu já vi na internet, são bem divididas. Teve gente que detestou o filme, teve gente que achou mais ou menos, teve gente que gostou. Então tá bem assim, né? Tá bem dividido. Eu não sei se é uma mistura de hype criado, entendeu? Porque assim, o filme do Ghibli é indicado ao Oscar, que já vinha nesse hype do Oscar já o pessoal falando há muito tempo, né? Vocês acham que o hype influenciou isso, né? Se o pessoal crescer a expectativa e chegar no filme e se decepcionar, ou o filme, para quem não gostou, por exemplo, Denison, quero começar com ele. Por que você não gostou? Porque, digamos assim, se for ver numa escala, pelo que eu entendi em conversas antecipadas, Peixoto gostou, Denison não gostou e Alan está no meio. É o que eu entendi. Mas eu quero É, começar por quem não gostou. Tá. Então, gente, novamente eu queria agradecer ao seu Sato e à Sato Company por trazer um filme do Ghibli oficialmente no Brasil. Isso é um sonho antigo de ver algo assim, uma produção de um estúdio tão amado, de um produtor tão reverenciado mundialmente, sendo lançado aqui para todo mundo poder acompanhar na íntegra, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa. Só que o filme, na minha visão, é muito ruim. Muito. Do começo ao fim, o filme tem muitas sessões desconexas, tem um montão de coisas que acontecem assim, como se fosse um grande conjunto de eventos, ideias, situações, coisas assim que ele bolou interessantes para o filme e ele não encaixou direito. O tempo todo isso acontece. Acontecem coisas sem explicação, acontecem eventos sem sentido, frases que as pessoas dizem do nada que você esperava alguma conexão e elas vão embora, pessoas que mudam o que queriam fazer para o que queriam dizer em seguida, coisas que são ditas como uma coisa e depois elas são desditas. Parece que esse filme custou tão caro para fazer animação e olha, a animação da primeira hora do filme supera qualquer coisa que o Ghibli já animou, em termos de qualidade de animação, influência de animação. Só que, por algum motivo, que eu não faço ideia de qual, o filme não tem uma cola muito boa para as coisas que ele inventou. O começo demora, e isso é uma das coisas que o Miyazaki já falou, já demonstrou várias vezes, que se você não prender as pessoas nos primeiros minutos do filme, elas ficam entediadas. E até que alguma coisa aconteça no filme, gente, assim, quase um terço do filme não se move. Não se move, simplesmente assim. Então, infelizmente, por mais acordado, por mais atencioso, mesmo com a barulheira das pessoas abrindo latinha, abrindo pacote de coisa, criança gritando, mulher falando alto na sessão, eu estava ali empolgado, esperando as coisas acontecerem. Quando acontece aquela coisa mística, fantasiosa, lúdica do Ghibli, e você espera, nossa, ele preparou tudo isso para a gente entender agora. Ela apenas acontece, você fica maravilhado com aquele mundo de fantasia, e novamente, coisas acontecem, coisas vão, coisas são ditas, coisas vão embora, coisas vêm, sem muita conexão. E o filme, ele para num momento tão, tão sem sentido, tão assim, olha, acabou o dinheiro, acabou a metragem do filme, vamos cortar ele aqui. Não é que nem Chihiro. Chihiro ele tem um momento assim. Nossa. Sim, Chihiro tem um momento assim. Ele sai ela sai daquele mundo que ela estava presa, ela reencontra os pais precisam ir embora, ela precisa ir junto, ela olha para trás naquele pensamento, eu realmente vivi tudo aquilo, e você sente que a aventura dela acabou. Lá nesse filme do Menino e a Garça. Ó, vamos voltar para Tóquio agora? Sim, precisamos voltar para Tóquio, vamos. Tela preta. E esse filme se classifica em qual categoria do Ghibli? Porque a gente viu muito filme do Ghibli. Adaptação de alguma obra, algum livro, alguma coisa assim. Alguma coisa histórica e alguma coisa muito fantasiosa. É uma mistura de histórico com fantasioso? Qual Sim, é? sim, Qual é? assim, eu não li, ó, eu vou ser sincero. Eu não pesquisei nada sobre o filme, porque depois que eles falaram que o filme não ia ter divulgação a não ser o pôster, eu quis
me senti como total desavisado para descobrir o que o Miyazaki queria contar. Porque esse é um filme dele, não é apenas um filme de estúdio com outro diretor, né? Então ali está sendo contado um evento da Segunda Guerra Mundial, né? E ali, no meio da Segunda Guerra Mundial, acontece um evento que move as pessoas para uma direção, e ali você descobre que aquele ambiente que ele tem alguns segredos, tem algumas coisas herdadas de eventos passados que chegaram até ali e vão se desenrolar pela presença das pessoas novas da casa por causa das pessoas que já existem. E então ele se baseia no fato histórico para contar uma história, mas no final das contas o fato histórico é só está acontecendo isso. É o pano de fundo. É o pano de fundo, não, assim, é o cenário de fundo. O fato da guerra acontecer e deles terem se movido lá é uma situação tão pequena, só para dizer, ó, desculpa, vou ter que dar um spoiler. A mãe do menino morreu, a gente vai se mudar porque eu vou me casar de novo. Vamos lá, filho, comigo. É isso. Toda a influência da Segunda Guerra é só isso. Então, ele se passa no momento histórico, talvez porque ele queria contar uma coisa de fantasia de uma forma um pouco mais livre, e você contar essas coisas fantasiosas e lúdicas num ambiente ultramoderno é difícil. Tanto que você pega as coisas mais modernas dele, como lá os Pequeninos, que ele se passa numa casa de campo, num local isolado, com uma ambientação de campo. Então ele isola os personagens num ambiente onde ele pode explorar as coisas sem a influência do mundo externo. O Ghibli faz isso muito bem. E quando ele precisa colocar um mundo ao seu redor para contar a história, como por exemplo em Pompoko, né, que é uma coisa totalmente lúdica, lá os tanukis estão se reunindo para tentar resistir à exploração humana que está devastando o meio ambiente deles. Maravilhoso também. Só que, infelizmente, nesse filme, para eu não gerar críticas e ficar chato aqui demais, na minha concepção, tentando achar alguma qualidade da produção, é isso. Eles tinham grandes coisas para contar, muitas coisas interessantes e fantasiosas novas para nos atrair atenção, só que de alguma forma, essas coisas de forma nenhuma se encaixam direito. É como na minha cabeça eu pensasse, tanta coisa para se falar, não se teve tempo para lapidar, e o filme tinha que ser entregue depois de tanto custo e com o prazo apertado, entrega desse jeito. É uma coisa que jamais você esperaria do Miyazaki, sabendo o histórico dele de produção. Você pega aquele documentário lá, 10 anos com Miyazaki, que eles contam, né, a produção do Ponyo, e aí no meio do caminho aparece o primeiro filme do filho dele, aí o pessoal vai comentando as outras obras dele, a rigidez, né, e a vontade dele de dirigir todo o pessoal dele para que a obra seja boa, e ele comentando de filme a filme, isso não pode ser feito, isso deve ser feito, isso precisa ser feito, isso deve ser abandonado nessa direção, com essa visão. É como se tudo isso não existisse nesse filme. Desculpa, gente, mas eu não consigo gostar desse filme mesmo. Não parece que o Miyazaki fez esse filme. Parece mais um filme de estagiário. Parece que eu estou vendo Ocean Waves de novo. Só que pior. Nossa, aí pegou pesado. Sério. Eu cheguei em casa, nem no cinema eu tive essa impressão. Eu falei, onde poderia ter sido arrastado uma situação dessa para esse filme ser aceito? Colocaram na mão de gente incompetente. Mas o Miyazaki produziu e dirigiu, isso não poderia ter acontecido. Então, eu não estou entendendo o protecionismo que vários youtubers internacionais estão dando para esse filme. Eu ainda não vi reviews brasileiros, né? Mas assim, eu não consigo achar qualidade de Ghibli nesse filme. O traço do Miyazaki está ali, o padrão de animação do estúdio está acima de qualquer produção já feita, principalmente na primeira hora, que é onde eu mais notei, e também é onde eles mais se preocuparam para mostrar isso. Tá? E tem muitas pequenas cenas e situações que parecem reciclagem de ideias de outros filmes, sabe, do próprio estúdio. Desculpa, gente, eu não vou me aprofundar, porque eu só consigo achar defeitos. Assim, tirando a qualidade da animação, o filme não consegue me agradar, desculpem.
Bom, eu concordo com algumas coisas que o Denison falou. Eu acho que eu tava esperando muito desse filme. Eu entendo o que a galera tá tão aclamando, né, o filme por vários motivos, especialmente porque simplesmente por ser um filme do Miyazaki, né? Só de ser já se cria uma reverência muito grande, né? À produção. E aí eu acho que muita gente tá relevando muitas coisas. E tem aquela coisa também de, é um filme do Ghibli, aquela coisa de meio roupa do rei, sabe? Quem não vê é burro, quem Nossa, que não eu sinto que tem muito disso, muita gente que tá se fazendo de muito assim entendedor do filme pra não sair por baixo, sabe? Pra não ficar, não, peraí, não, eu entendi tudo, não nossa, tá ótimo, isso que você falou, emocionante, sabe? isso que você falou, cara, me bate tanto agora, pensando no que as pessoas falaram bem desse filme. Assim, Pois é é. muito espelhado essa sua opinião com os reviews que eu tenho visto. Então eu acho que é isso. Acho que o que está acontecendo muito é isso. Não que não tenha gente que tenha genuinamente gostado Uhum. dele pelo que ele é. Não estou excluindo isso, mas eu percebi por algumas opiniões de pessoas assim, de alguns YouTubers mais, como é que eu posso dizer? Que não Conceituado? são, não fizeram. Eles não fizeram o mesmo que a gente fez, por exemplo, de se aprofundar em cada filme, sabe? De não estão acompanhando. Tem mais pessoas que estão mais assim, olhando mais do lado superficial da coisa, sabe? A impressão que eu tenho é essa. Então, assim, tem essa coisa de reverência ao Miyazaki e tem essa coisa de não querer ficar por baixo, de querer pagar de grande, né, entendedor. Acho que tem um pouco disso aí. Mas eu concordo com algumas coisas que você falou realmente, mas acho que tecnicamente realmente o filme é muito bom, não dá pra questionar a qualidade técnica e tal, mas realmente é um filme que ele tem muita coisa de outros filmes de fato, muitos elementos que remontam a outras histórias, né? Tem outros elementos que até o Miyazaki sempre coloca um pouco da vida dele, né? Das vivências dele nas histórias que ele dirige, né? Então é meio que inevitável isso acontecer, né? Só que o que me pegou nesse filme de negativo é que eu não senti em nenhum momento assim marcante ou realmente emocionante como eu sinto nos outros filmes dele. Todos os filmes dele tem pelo menos um momento que me deixava assim, nossa, eu ficava assim extasiado, ou arrepiado, ou emocionado, sabe? E esse filme não, pra mim ele foi todo muito Entendi. plano de emoções pra mim, sabe? Eu acho que ele não trabalhou muito bem essa relação do protagonista, que pra mim não tinha muito carisma, né? É um Sim. protagonista muito sem carisma, não trabalhou muito com a questão dele com a nova mãe, sabe? Ficou muito assim jogado essa relação dele. Por isso que não me emocionou nada com aquela cena lá que eles têm lá, e tem um momento lá na frente, né? Que ele tenta resgatar essa nova mãe dele e tem todo momento lá que você sente que ele tá tentando te emocionar, mas não, para mim não colou, sabe? Para mim não rolou. E, eu não sei, eu acho que ele quis colocar muitas coisas ao mesmo tempo e não deu a mesma liga, como você falou, né? Não tem, não tem aquela mesma conexão da história de um jeito que eu esperava que tivesse, Elementos como a demais, gente vê né? em outros filmes. Parece que ele queria contar. Parece que. Pelo que eu sabia antes, o que eu sabia antes desse filme era o seguinte: quando saiu a estreia, quando estava perto da estreia no Japão, eu não quis saber de nada para entrar nesse espírito, né? De não vou saber de nada, vou me surpreender, vou seguir a orientação do Miyazaki, né? Quanto menos souber, melhor. Só que conforme o tempo foi passando e a gente foi vendo que estava difícil sair aqui, né? Eu tava ficando ansioso, eu comecei a olhar algumas coisas. E aí eu fiquei sabendo que era um filme, vi entrevistas, né, e tal. E eu fiquei sabendo que era um filme que, até certo ponto, ele era autobiográfico. Tem muito da vida do Miyazaki ali, né, codificada, né. E essa questão do orçamento que eu falei, né, da produção ser sido diferenciada, de ter levado mais tempo, e todo mundo concordou e fazer do jeito que o Miyazaki queria dessa vez, absolutamente do jeito que ele queria, entendeu? Então, assim, é, talvez Talvez seja porque o Miyazaki realmente, como a gente estava cogitando aqui, né? Talvez seja o tempo dele se aposentar de fato, assim, sabe? Então a gente sente esse cansaço no filme de repente, sabe? Pelo menos pra mim, a impressão que eu tenho. Então eu sabia que tinha a ver com um outro livro, com uma história, né? Que o nome original, né? É Como Vocês Vivem, na verdade, é Uhum. baseado em um livro. Só que não é de fato baseado no livro. O livro ele aparece como uma referência dentro do filme, Sim. mas ele não resume, não é a história do filme. O filme não é sobre o livro. Uhum. O livro, ele tá lá como uma referência,
e que eu achei que podia ter sido até de repente mais trabalhado isso aí, sabe? A gente entender melhor. Eu acho que de repente quem conhecia o livro, quem já leu o livro, talvez tenha entendido melhor a proposta dali da história, né? Do que quem não conhecia nada, né? Porque não sei, não tinha nada a ver. Então assim, eu sei que tem muito a relação do Miyazaki com os outros integrantes do Ghibli, né? Com eu esqueci o nome dos dois. Me ajudem a lembrar o nome dos dois, os dois companheiros O dele. diretor lá da revista, lá, qual o nome, Peixoto, dos dois lá? O cara que é o cara da revista. Toshio Suzuki, que é o. Suzuki, isso. Suzuki, que é o amigo dele, o que ajudou a fundar o Ghibli, tá com ele desde a Nausicaa, né? E aquele que faleceu, qual é o outro? Aí vai complicar porque já faleceram vários que trabalharam com Miyazaki. Não, mas o principal, o que fundou junto com ele o Ghibli, que levou ele, tirou ele da Toei Animation e tal, tava junto com ele. Como é o nome dele? Era que fez 3 filmes lá também, né? O que fez Você tá falando do... Sim, é o do Túmulo do Vagalumes. Do Túmulo do Vagalumes é dele, inclusive. É a direção dele. Ah, sim, o outro diretor que fez o Túmulo dos Vagalumes, esse que faleceu. Agora não. Só puxando aqui Pronto. Misao Takahata. Isso, Takahata. Esses dois aí, eles têm referências no filme, assim. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu li antes de ver o filme, né, que eu já tinha sabido por alto, a garça é muito essa figura do Takahata, né? Aliás, desculpa, a garça era muito mais a figura do Suzuki? Suzuki, é? Ou eu errei o nome? Que vergonha, mas enfim. É muito mais esse cara, e o Takahata é mais o velho, o tio avô que aparece na história depois, né? Então, assim, muitas das relações que ele coloca ali, dos embates, de diálogos e tal, isso reflete um pouco da biografia dele, do Miyazaki, sabe? Só que se você ignora isso, né? Se você não sabe nada disso, que é como ele queria que fosse, Miyazaki queria que fosse, pra mim ainda ficou meio fraco, assim, sabe? Eu não vi muito, não senti muito carisma nem pelos antagonistas da história, né? Então, não sei. Eu gostei pelo lado técnico, eu achei, como o Denison falou, fiquei assim encantado com algumas coisas que eu vi, né? Eu sempre acho legal essa coisa toda, essa ambientação bucólica dele, essa coisa dele levar o personagem da cidade pro campo. Eu gosto dessa coisa toda. A animação em si toda já me compra. Essa coisa toda de esse ritmo mais lento que o Denis assistiu no começo, não me incomodou tanto porque eu gosto dessa coisa, eu já tô preparado para isso. Não me incomodou. O problema é que isso se arrasta por tanto tempo que você pelo menos espera que isso vai ter uma grande influência no futuro. Por exemplo, eu tive um choque recente sobre isso e eu mordi a língua. Quando você vai assistir lá o -1 do Godzilla, é a mesma coisa. Eles perdem muito tempo falando sobre o carinha lá, o cara da aviação lá que teve os problemas dele, e no final você vê que eles não perderam tempo. Aquilo foi construído para dar a temática do filme. E no final você pensa, caramba, todo aquele começo, se não tivesse prestado atenção, eu não ia sentir o peso agora. Pois é, aí teve um momento assim que mais chegou perto de me deixar assim um pouco arrepiado, que foi uma cena lá que aparece, que acho que tem até no trailer isso, num dos trailers, né, mais recentes, que é o momento em que ele lembra da morte da mãe dele, que aparece ela no meio das chamas e tá aquela coisa assim meio mística, assim, sabe? E foi isso. No resto, eu achei muito plano de emoções para mim. Então, nesse sentido, eu gostei do filme pela qualidade técnica, por essa coisa de ter referências de coisas que eu já gostava antes. Tem muitos elementos ali, você vê coisa de Viagem de Chihiro, você vê uma coisa ali de Princesa Mononoke, né? Tem hora que a mulher pega o arco, né, e joga, e ele também usa um arco, e isso me lembrou também, né? Enfim, tem muitos elementos ali que me remeteram a outros filmes e que eu gostei de lembrar disso, mas foi mais uma coisa minha do que de fato ao filme em si, né? Então por isso que eu fiquei na coluna do meio de gostei até certo ponto, né? Então, outra coisa que dava para ressaltar, que eu tava na cabeça, esqueci agora. Questão do elenco. O elenco é bom também, o elenco é muito bom. Eu gostei também, achei muito interessante. No caso, eu acho que vocês assistiram a mesma coisa que eu. Foi japonês com legendas, não foi? Sim. Foi. Na verdade, eu fico muito grato de ouvir as vozes originais. Não foi dublado? Não, foi dublado. Não, vai ter versão dublada, mas o que a gente assistiu foi legendado.
É Oxe, que geralmente, ô Luiz, quando é muito antes da pré-estreia, a dublagem ainda não tá pronta. eu pensei que era dublada a versão que vocês iam assistir. Godzilla foi a mesma coisa. Godzilla a gente assistiu quase um mês antes de estrear, né, Denison? Né? E o Nelson avisou, olha, a dublagem ainda não está pronta, não está completa, então nós vamos assistir legendado. Ele mesmo avisou na hora, né? Uhum. Então eu É, imagino que o Menino e a Garça passou pelo mesmo isso. contratempo, né? Ainda não Eu estava fiquei, pronto. eu fiquei um pouco preocupado, porque eu sei que nos Estados Unidos eles dublaram, né, o filme, e eu pensei que de repente ia vir pra cá a versão dublada em inglês com legendas em português, né? Mas não, felizmente não, né? Mas o que eu tinha pra dizer pra finalizar assim, nesse sentido, é que eu acho que realmente pra mim esse filme ele não é o top do Ghibli não. Ele tá muito alguns filmes atrás mesmo assim. Não chega a ser pra mim tão quanto o das ondas lá que a gente não gostou, mas Ocean Waves, mas fica bem abaixo pra mim de Viagem de Chihiro, enfim, de tantos outros ali, sabe? Pra mim, sinceramente, eu esperava um pouco mais, talvez até muito mais, né, do que eu vi. Mas não me arrependo de ter visto e eu acho que vale a pena ver de qualquer jeito, sabe? De toda forma, eu recomendo. Mas vai lá, Peixoto, agora faça a redenção. Ah, eu não sou tão bom assim para fazer redenção, não, porque eu concordo com o Alan, não concordo com o Denison, que tenha sido tão ruim, e eu concordo muito com o Alan, que ficou mais ou menos, né? Eu não disse, eu acho que o Denison pode ser testemunha, que eu não disse em momento nenhum que eu achei ótimo, que eu achei supimpa, que era uma obra-prima do Miyazaki, não. Eu falei, olha, eu gostei, mas eu gostei por causa que são questões minhas que fizeram o gostar, porque, bem, eu acompanho o Miyazaki desde Nausicaa, e Nausicaa, gente, estreou em 82 e eu já tinha assistido ele em 85, né? 84, 85 eu já tinha assistido Nausicaa em VHS e sem legenda. E a partir daí eu vi praticamente tudo do Ghibli, sempre sem legenda, assim que saía em VHS, graças às locadoras japonesas da Liberdade, né? Tá? Então, entendam que eu sou um cara que acompanha o Ghibli desde as origens, na verdade, desde as pré-origens, porque se você for querer contar obras do Miyazaki, eu acompanho ele desde o Castelo de Cagliostro, que foi o filme do Lupin III que ele fez, e depois do Lupin III ele já fez a Nausicaa, certo? E o sucesso da Nausicaa deu cash para ele abrir seu próprio estúdio de animação, o Ghibli, junto com os seus amigos e parceiros, ok? Eu só estou dando um contexto histórico para vocês entenderem que eu sou um cara que acompanha o Ghibli há 40 anos. 40 anos. Não é pouca coisa, gente, ok? Então eu posso dizer com bastante propriedade, porque eu já vi tudo do Ghibli, mesmo quando não é o Miyazaki dirigindo, eu vi todas as obras dele, né? E eu posso garantir com certeza que o Menino e a Garça, ou Como Você Vive, que é o título em japonês, né? Ele não é, com certeza, um dos melhores do Ghibli. Não é. Definitivamente não é. Animação impecável, muito bem animado, certo? Só que o Miyazaki pecou por querer ser muito detalhista contando a história do garoto. Ele poderia ter sido um pouquinho mais enxuto ali, certo? Porque eu já estou acostumado com a expressão de rosto dos personagens do Miyazaki. O que acontece simplesmente é o seguinte: todo o tempo, o garoto, desde o começo do filme até o momento em que ele entra no mundo de fantasia e o filme toma um rumo totalmente diferente, até praticamente aquilo ali, ele, ele era simplesmente um garoto com uma revolta interna guardada dentro de si. Não sei se vocês perceberam isso. Ele não sorri Sim, para a sim. nova mãe, ele
ele só faz o que ele tem que fazer como, digamos assim, ele só seguiu os protocolos que a sociedade japonesa exigia na época. Tá? E para mim, o auge disso foi quando ele teve a briga na escola e voltando para casa ele pega uma pedra e arrebenta na própria cabeça, de raiva. Porque é o seguinte, ele queria se machucar mais. Ele estava tão furioso, mas tão furioso, que a briga não foi o bastante para ele desabafar. Parece que ele só se sentiu satisfeito quando conseguiu arrancar sangue de si mesmo. Ele estava tentando tirar para fora de si a revolta de minha mãe morreu e menos de um ano depois meu pai se casa de novo. O que é isso? Minha mãe não foi nada. Ele nunca fala isso no filme, não fala. Mas se você olhar o rosto dele, está escrito lá isso. O comportamento dele está escrito lá isso. Agora, como eu disse, o Miyazaki poderia ter explicado isso de uma maneira um pouquinho mais condensada, né? Realmente, eu concordo que ele se estendeu muito na apresentação do personagem, na apresentação do clima, que vale dizer, as situações históricas estão perfeitas, né? Eu acho que vocês lembram que num certo momento lá, o pai dele fala que os militares estão em polvorosa porque esperavam que Saipan resistisse por um ano, né? E o que é essa Saipan? A Batalha de Saipan ela aconteceu entre 15 de junho a 9 de julho de 44. Ou seja, naquele momento, eles estavam, quando ele já estava lá na fábrica, o pai dele tinha se mudado e tudo mais, e ele cita Saipan, era o mês de julho de 1944, provavelmente um pouco depois da queda da ilha de Saipan. E eles esperavam que a ilha resistisse aos americanos por um ano, ela não resistiu um mês. Ela não resistiu nem um mês, certo? É a única batalha que é citada. A outra coisa que você fica sabendo por tabela, por causa dos caprichos do Miyazaki, da paixão do Miyazaki por avião, quando levam lá para a residência, não levam um monte de cúpulas de avião? Aquilo é cúpula de caça zero. Ou seja, a fábrica do pai dele produzia as janelas, digamos assim, né? A gente chama de cúpula tecnicamente, né? Produzia a cúpula dos caças zero, né? E isso no último ano da guerra, né? Então, daí é só. Isso daí é para mim, que eu conhecia bem a Segunda Guerra, que eu bati o olho e falei, entendi. Saipan, eu só não lembrei na época, falei, Saipan foi em 1944, mas que mês, né? Aí eu já achei aqui, e eu lembrava também que realmente tinha esse negócio que os japoneses esperavam que Saipan conseguisse deter o avanço dos americanos ou demorasse muito para cair, e ela caiu em um mês, e isso foi Saipan é onde, devastador. Peixoto? Oi? Saipan é aonde? A ilha de Saipan é uma das ilhas das Marianas, fica no meio do Pacífico. Fica próximo às Filipinas. Era uma plataforma para tomar as Filipinas, mas tomando Saipan, você já poderia colocar bombardeios B-29 para atacar o Japão a partir dali. Entendeu? Então, as ilhas de Saipan, elas ficam assim. Como eu falei, ela é meio termo, assim, ela é meio caminho para as Filipinas. Depois que eles tomaram Saipan, se não me engano, aí é que eles conseguiram tomar as Filipinas, ou já estavam tomando as Filipinas na época, eu não lembro bem o detalhe agora, tá? Mas foi assim, uma coisa, foi uma batalha horrível, não vou entrar em detalhes, que não, é só uma citação do filme, né? O Miyazaki coloca bem o contexto. E outra coisa que vamos deixar bem claro, não fica explícito no filme que o hospital onde estava a mãe do nosso herói na história tinha sido destruído por bombardeio, porque os bombardeios de verdade só começaram no meio de 1944. Foi o último ano da guerra que os bombardeios começaram a arrasar o Japão de verdade, certo? E tanto que ele fala, e pelo que eu pude entender é o seguinte, a mãe dele morreu em 43 num incêndio no hospital,
Eles se mudam em 44, na primavera de 44, para o interior do Japão, para o pai cuidar daquela fábrica lá de cúpulas de avião, certo? E é quando a história acontece, né? Então, o contexto todo é só o seguinte: a história é, o nosso protagonista era um garoto com uma revolta muito grande dentro de si, por toda a situação, pela perda da mãe, pelo pai simplesmente casar com outra mal um ano depois da mãe morrer. Isso deixou ele muito furioso, e só que ele não tem a reação que um ocidental teria, né? Ele guardou tudo por dentro. E isso explode no momento que ele mete a pedra na própria cabeça depois de brigar com os garotos, né? E note que ele nunca diz em momento algum que foi ele que fez isso. Ele nunca falou pro pai ou pros outros, né? Só quando ele estava dentro do outro mundo lá que ele comentou que foi ele que fez consigo mesmo, né? Mas enfim, né? Essa parte da introdução toda, que toma praticamente metade do filme, né, Denison? Metade do filme é isso, né? Eu acho que foi a introdução mais longa que o Miyazaki já fez num filme, porque, por exemplo, em Totoro, em 15 minutos elas já estão vendo Totoros no filme, né? Em 15 minutos elas se mudam, ficam na casa e pronto, já começam a ver os Totoros, né? É... Então é uma coisa bem. Miyazaki esticou demais, não sei por que ele esticou tanto assim, não achei que seria tão necessário de ele ter mostrado ele doente e outras coisas. Então, muita coisa disso poderia ter sido mais resumida, né? Enfim, né? Mas vamos lá. A parte de animação, como eu posso dizer, está impecável. Eu acho que ficou bom em tudo, tá? Mesmo quando eles usam animação 3 CG, né? 3D, CG, né? A gente não consegue descobrir quando é que é, porque tá tão bem mesclado com 2D que você não percebe, né? Porque assim, uma fluidez tão natural que você não percebe. O que eu acredito a parte de CG deve ser principalmente os efeitos de magia, de fogo e outras coisas do gênero que acontecem na história, né? Tá? E também o Miyazaki realmente ele se perde muito em tentar explicar esse mundo que ele criou. Fica realmente, como o Denison falou, fica muito disperso, várias ideias jogadas que ele tentou colar da maneira que deu. Parece que ele animou pedaços e depois colou tudo, sabe? Me deu essa impressão, né? Não na primeira parte. Na primeira parte ele está bem coerente, mas quando entra no mundo de fantasia a coisa fica realmente muito confusa. Personagens entram e saem, mais entram do que saem, né? Nem todos têm alguma relevância e os que têm relevância fica misturando com os demais. Para mim foi o seguinte, eu curti o filme principalmente porque eu achei que não é o melhor filme do Miyazaki, mas com certeza é o mais viajado dele. Assim, viajar no sentido assim, se esse é o Miyazaki solto sem coleira, uau, né? E os demais foi um Miyazaki mais controlado, um Miyazaki mais, digamos, comercial, se é que eu posso usar tal palavra, né? Pensando, vamos fazer esse filme para vender na bilheteria, algo assim, algo mais comercial, né? E esse ele fez mais para satisfazer o ego, né? Ou como talvez uma despedida, homenageando os amigos antigos dele. Mas ficou realmente uma colagem muito grande. Você tem uma metade coerente, mas muito monótona, porque eu acho que realmente estendeu demais. Apesar que eu curti muito este momento, porque eu estava vendo o crescendo da fúria do garoto. Uma coisa ia acontecendo, ia sendo um crescendo na fúria do garoto. Que, como eu disse, explode quando ele mete a pedra na própria cabeça, né? E a partir desse momento é que começam as coisas que levam ao mundo de fantasia. A Garça falando com ele,
a garça tentando já levar ele para o mundo, né? A mãe adotiva dele, na verdade a mãe, não sei se vocês perceberam, mas a mãe é a tia, né? Que era a irmã mais nova da mãe dele, né? É o que é Ela é estranho também, né? É bem. Isso mexe com a cabeça de qualquer um, né? Seu pai casar com a sua tia é meio bizarro. exato, que talvez ele já conhecesse, né? Eu posso te falar uma coisa, naquela época isso era absolutamente comum, viu, Alan? Uhum, eu imagino. Eu imagino até que tinha a ver com dinheiro, sabe? Porque ela claramente é uma família rica, né? Ela tem aquele casarão lá da família dela, pra onde eles vão, né? No filme. Uhum. E tem a fábrica lá perto e tal. Então, assim, eu não duvido que tenha sido uma questão mais de conveniência de vamos juntar aqui nossas. Não vamos espalhar mais o dinheiro, assim, sabe? Vamos concentrar mais a riqueza aqui do que o Não, mas, amor de verdade, sabe? mas não só isso, né? Porque na verdade foi quando no caso antigamente no Japão você casava era uma união de famílias mesmo, né? Uhum, Então, minha filha mais velha morreu, então por que você não casa agora com a irmã mais nova? Não muda nada, entendeu? Agora, a opinião do uhum, garoto que se dane, é só um garoto, a opinião dele não conta, né? Deixa os uhum, adultos resolverem as coisas como adultos, entendeu? Ele deve ter sentido todo esse baque. Ele com certeza sentiu todo esse baque. Tá? Ele apenas não quis tornar as coisas mais difíceis para ele mesmo, arranjando briga e expondo a revolta, né? Tá? A história, depois o modo quando aparece a mãe dele, que é a Rimiko, né? Que aliás o nome é muito sutil, Rimiko, né? Sacerdotisa do fogo, viu, gente? Rimiko, dependendo do kanji que você usa, é sacerdotisa do fogo. uhum. Miko é aquele tipo de sacerdotisa shintoísta. Aquela clássica que você vê nos animes com calça vermelha e camisa branca. A clássica Miko, né? Então, Uhum. é uma sacerdotisa shintoísta, né? E, aliás, você vê que é bem mesmo, porque a religião shintoísta é meio que uma reunião. Se você quer uma comparação com algo ocidental, né? É uma religião xamânica, uma religião tribal. Ela é uma religião mais antiga que o budismo no Japão. O shintoísmo é muito, muito antigo. Muito antigo. Mas o que é legal no Japão é que você tem o budismo e o shintoísmo convivendo em harmonia, não tem briga de facção religiosa, né? Porque as duas religiões pregam a paz. Então, olha como uma coisa diferente. Mas, enfim, voltemos ao filme. O nome da mãe dele entrega o que ela é, né? Uma sacerdotisa do fogo, né? Porque ela manipula o fogo, né? E ela morreu pelo fogo também, né? Então, eu achei a história como um todo interessante, legal, mas muito, muito, muito viajada. Precisava de mais cola. O Miyazaki pecou por não colocar mais cola para dar mais coerência, mais substância. Nisso ele realmente falhou. Animação impecável, trilha sonora bonita, a fluidez da animação é fantástica, aquela riqueza de detalhes que só o Ghibli pode fazer, porque nós vamos lembrar que a equipe de animação do Ghibli está com o Miyazaki praticamente desde a inauguração, desde a fundação do estúdio. Provavelmente é a equipe de animação mais experiente que o Japão tem. E ela não poderia entregar uma coisa inferior, né? Agora, a minha opinião sincera é, não vai levar o Oscar. Acredito que não vai levar o Oscar. Se levar, vai ser muita marmelada, muito culto ao Miyazaki. Agora, eu entendo a decepção de muita gente com o filme, porque eu acho que todos estavam esperando um segundo Vidas ao Vento. Porque, assim, a maioria das pessoas conhece o Ghibli principalmente por Vidas ao Vento, certo? Que foi o que mais expandiu mundialmente, né? Então, É Eu um pensei dos. que fosse pro Chihiro. Totoro, oi? Totoro, Chihiro estão aí também no topo, viu, Sim, pessoal? eu não tô menosprezando eles, eu tô dizendo, a referência mais recente pro pessoal é o Vidas ao Vento, que foi o último que o Miyazaki fez antes desse. Que é o Miyazaki botando a mão na massa,
foi Vidas ao Vento. Que aquilo, na verdade, é uma ode à paixão dele por aviões e principalmente o caça-zero, porque o pai dele trabalhou fazendo caudas de caça-zero durante a guerra. Caso vocês não lembrem, tem esse detalhe. Uhum. Sim. Eles têm tudo isso, porque a família do Miyazaki tinha uma fábrica de peças de avião. Durante a guerra, eles faziam as caudas do caça-zero. Ok? Então, o que acontece aí, que eu só estou colocando para vocês, é que o pessoal estava esperando talvez alguma coisa tão grandiosa, tão bonita, tão coerente na história, com começo, meio e fim, quanto foi o Vidas ao Vento. Tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, Peixoto. Oi? Se ganhar, seria aquele famoso Oscar pela carreira, que acontece muitas vezes, Sim, de vez você em lembra quando, bem. né? De vez em quando acontece isso no Oscar. A gente. Ele já tá merecendo há tanto tempo e. Vamos dar o prêmio aqui e tal. Beleza. Mas, né? Tem outros Uhum. candidatos fortes, né? O pessoal fala muito naquele Nimona. Aí, não tanto assim. Nimona, né? Não tanto assim. Não, eu tô dizendo assim, dos concorrentes, o que o pessoal fala muito, Nimona da Netflix e o Homem-Aranha. São os dois. Porque Elementos, meu Deus do céu, e tem o Robot Dreams, né? Tem o Robot Dreams lá que seria tipo o outsider, né? Seria tipo aquele que se ganhar seria a surpresa, certo? Mas o que o pessoal fala muito, se não for o Menino H, é Homem-Aranha ou Nimona. É o que o pessoal mais Uhum. comenta. Mas vamos ver, né? Talvez, nunca se sabe, né? Agora, se Uhum. ganhar o Menino H aqui e o Godzilla lá, em efeitos gráficos lá, né? Aí seria um feito, né? Acho que inédito, né? Uhum. Não Realmente. lembro qual foi a última vez. Efeitos É, visuais, né? A última vez é. que duas obras japonesas diferentes ganharam o Oscar do mesmo ano, em categorias diferentes. Eu não lembro disso. Exatamente. Então, mas é como eu falei, assim, o que eu poderia dizer do filme é isso. Quando eu comecei a perceber o rumo que o filme estava tomando, né? Eu falei, não, vamos curtir a viagem do Miyazaki. Vamos ver até onde o Miyazaki vai com essa viagem mental dele, né? E aí eu vi o filme até o fim, né? Tá? Minha única reclamação de fato não é com o filme propriamente dito, mas é com os assentos da sala lá do Bunka, que eram cadeiras dos anos 70, né? Que depois que você vai nos cinemas mais recentes, que é mais acolchoado, mais confortável, mais anatômico, elas são muito desconfortáveis para um filme de 2 horas. E você acrescenta isso, mas além das 2 horas e pouco que o filme dura, você teve ainda mais 20 minutos, meia hora que foi exibido em São Paulo, o Guerreiros aquele filme lá do, do cara que fez um filme homenageando Nausicaa, né? Sim, é do Como é o Chris nome? Tex que a gente comentou aqui. Uhum, Que ele é o diretor brasileiro. Quando a gente gravou o primeiro podcast do Ghibli lá em 2020, a uhum, gente comentou lá no Náusica, né? No podcast Náusica, a gente citou a produção uhum, desse filme. Aí agora uhum. vocês tiveram a honra de ser os primeiros a assistirem, né? E o que é que vocês acharam dele? Denison, você primeiro. Repete a pergunta, por favor. Não, do filme do feito pelo diretor brasileiro Chris Tex lá do Tá Náusica, a falando do versão dele do Náutica, tá. Náusica. Seguinte, eu sinceramente já tinha visto ele antes. Eu acho que para uma produção de baixo orçamento, que praticamente fez do bolso, né? Eu achei muito honesto, muito bonito. Eu gostaria muito que ele tivesse tido um financiamento melhor, porque reproduzir ali o Mar da Podridão não é fácil, não é fácil. E dá para perceber que aquilo é um projeto profissional quase caseiro, assim, praticamente caseiro. Tem os seus defeitos, mas o sentimento de ver Náutica tá ali, a ambientação tá ali, a personagem entra muda, sai calada, mas não é um problema, né?
Assim, só dá dó, depois que você vê aquilo, tudo que você fez, caramba, e se isso tivesse tido um financiamento? O que o cara não poderia ter feito? Então, Tu tinha assistido antes na aonde? internet. Ah, eu não Já sabia que tava tava na liberado, internet. já tá liberado na internet faz tempo, Né? Luiz. Ah, eu disse que vocês tinham assistido Eu antes, me antes que senti, todo eu mundo, me mas não. senti como se eu estivesse vendo mais um filme do Ano Hideaki, que ele sempre começa alguns filmes dele com uma versão nova do começo do Náutica, dos deuses lá que destroem a Terra, sabe? Eu me senti assim, oh caramba, vou ver mais um curta de animação Quem é que fez Evangelion, Peixoto, lá do Ano Hideaki? Ano Hideaki. O estúdio. Gainax. Então, parece que eu tava vendo mais um curta da Gainax, entendeu? Eu me senti assim. Mas eu gostaria muito de ter visto aquilo com um orçamento dedicado. Mas quem nunca viu, quem não conhecia, mas tinha noção do que era, ficou maravilhado. E mais uma coisa interessante, né? Como disse o diretor do Bunka, se não fosse um evento como esse para atrair o grande público, talvez aquela sala nunca ficaria tão disputada e tão lotada. Então é um dos méritos do evento da Sato ter sido feito ali. Realmente, Aquele ali teve venda de ingresso ou foi só convidado? Só convidar. Ah, tá. olha, Alan ó, tava falando que tinha até um ingresso especial, né? Que era comemorativo, que vocês guardam ele e tal. sim, a gente guardou. Eu não sei por que, quando chegou a minha vez, me deram em dobro. Me deram 2 vale pipoca, 2 vale refrigerante e 2 ingressos. Olha aí. Não Ah, sei legal. porque. Eu cheguei, eu só dei meu nome e a menina já me deu 2 de cada. Devia ser tu e Denison, né? Só que Não, quando o Denison chegou, não. pegou o dele também. Não, o Denison já estava lá dentro. Eu fui o último a chegar, porque foi eu, o Denison e o Nunes. Nós três fomos pela Anime X. Eu solicitei direto pro Nelson e o Nelson me liberou. Entendeu? Ah, Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, o Denison e o Nunes já estavam lá dentro me esperando, né? Aí quando eu dei meu nome, não sei porquê, me deram 2 de cada. Me deram 2 ingressos para guardar, né? É no formato de marca-página, né? E me deram 2 vale pipoca e 2 vale refrigerante. Eu consumi, né? claro, né? Se bem que o Denison que consumiu a outra pipoca, né? Mas tudo bem. Né? Você me autorizou, então. É. Só nem ia Ok. desperdiçar, né? É isso aí. Então, mas agora foi o seguinte. Se não me engano, acho que foram 4 sessões da Nausicaa, certo? E eu não sei se fizer. Eu só sei que, pelo que eu estava entendendo, as demais era paga, só das 4h30 que era imprensa. Eu não sei se eu estou fazendo confusão. Eu Eu acho também que vi deve na ter sido. internet uma coisa de cobrança de ingresso para lá, mas eu fiquei confuso e preferi não especular. Não, Pode mas ser. é o seguinte: o nosso que nós fomos, Denison, das 4h30 da tarde, esse era para imprensa, para convidados. Sim, sim. Os demais eu acho que foram pagos. Posso estar errado, mas é o que eu acho. Então, mas o que eu posso dizer mesmo é que esse Nausicaa eu fiquei com as mesmas sensações que o Denison, porque lembrando, eu já devo ter assistido Nausicaa aí umas 10, 12 vezes no mínimo ao longo da minha vida, né? E nunca me deixo de encantar. Eu deliro com Nausicaa cada vez que eu assisto. O filme do Ghibli é 2 horas, é isso? O filme do Ghibli é 2 horas. Ah, Tá? tá. Porque se ele fosse menor, Foi 2h20, dava. se não me engano, o filme. Nossa, é grande. Tem 40 grande. minutos de barriga ali, viu? É grande. Porque eu tava pensando aqui, se não fosse por isso, eles podiam até conseguir. Se fosse menor, né? Bem menor. Se fosse 1 hora e alguma coisa, eles filme foi conseguiam fazer uma dobradinha. Eu não sei se o Ghibli autorizaria. Fazer uma dobradinha e exibir no Brasil todo esse curta antes do filme, entendeu? Esse filme dura 124 minutos. O da Nossa. Nausicaa acho que dura de 15, 20 minutos no máximo, né, Denison? Não mais do que isso.
tá? Que hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Antigamente tinha mais assim, antes de Matrix vai ter o Animatrix. Hoje em dia não tem Não Acho isso que tem. mais. só os da Pixar ainda fazem isso, né? Tem um Tem curta isso antes, né? antes do filme? É, É quando tem no interessante. cinema. Aliás, não sei se vai ter mais, né? Porque agora nunca mais tá indo nada da Pixar pro cinema, né? Agora tá tudo indo direto pro Disney Plus, então. Ah, é? Uhum. Sim, Não Pois tem. sabia é. disso. Não sabia disso não, Lalo. Tá É, a sabendo não. Eles tendência querem, agora é essa. eles querem fazer o Disney Plus dar certo de qualquer jeito, Luiz. Só isso. Não sabia disso. Então eles estão pegando os trabalhos da Pixar e jogando direto no canal para forçar o pessoal a assinar. Que doideira. Mas eu acho que se fosse o filme mais curto, eu acho que dava. Pois é, então é isso, amigos. Agradecer a presença de vocês. Alan, considerações finais. O menino e a garça. Se você disser assim, alguém vem pra você, dois tipos de pessoa. Um que é fã do Ghibli e ele quer que você compare com outras obras do Ghibli. Se ele é um filme bom, um filme que você recomenda ou não recomenda, e diga assim, me compare com outro. E alguém que nunca assistiu um filme do Ghibli, você recomenda ou não recomenda? É isso que é a dinâmica que eu vou fazer com vocês. Nossa, assim, pra quem já conhece, eu diria que é um filme mediano. Eu acho, como eu repito aquele que eu falei, acho que tem muitos outros melhores aí, né? Então, eu acho que ele deixa a desejar nesse quesito aí. E pra quem nunca viu, eu diria que não vá ver esse sendo o seu primeiro filme do Ghibli, não. Assim, acho que ele não deixa uma marca tão assim forte, sabe? Não deixa aquela impressão tão impactante contra outros filmes. Então, acho que talvez pra ser o primeiro filme de alguém que nunca viu o Ghibli, não sei se é a melhor pedida, não. Mas pra todo caso, para os dois casos, eu recomendo que vão assistir no cinema de qualquer jeito. Sim, sim, E sim, sim. você, Denison? Então, eu vou recomendar esse filme só se você tiver curiosidade de assistir para ter a sua opinião. Porque esse filme não consegue me agradar. Tá? Não tenho total decepção dele. Eu repito isso para quem quiser. De cena a cena, esse filme me decepcionou. Quando você vai tentando colar as coisas na cabeça, simplesmente não funcionam. Tá? Então, se você vai assistir isso, quer ter uma opinião própria, de repente você gosta do que vê, isso é uma maravilha, vá lá e assista. No streaming, no cinema, se você puder, melhor ainda, né? Para você ter empolgação de todo mundo à sua volta para contribuir, né? Mas quem nunca assistiu, de jeito nenhum, eu recomendo esse filme como primeira obra do Ghibli a se assistir. Eu começaria com algo mais tradicional ou algo um pouco mais moderno, como por exemplo, Chihiro é tiro e queda. É inacreditável como Chihiro funciona para qualquer público. É uma coisa que cineastas que eu vejo que assistem esse filme falam: gente, esse filme é tão cheio de coisa, é tão interessante o foco do jeito que ele vai, que é difícil você entender qual é o tema do filme. E ainda assim você adora o filme. Chihiro tem essa maravilha. Então eu recomendaria Totoro, recomendaria esses outros filmes, mas não este. Peixotinho. De fato, o Denison falou bem. Não, esse filme com certeza não é bom para você começar a ver Ghibli. Pegue Nausicaa, pegue Laputa, que são mais de aventura. Pegue o Vidas ao Vento se você quer algo mais reflexivo, com, com colocação histórica, né, com bastante ambientação histórica, né? A Viagem de Chihiro se você quer muita fantasia, mas não comece pelo Menino e a Garça porque seria decepcionante, porque ele é só para quem já acompanha o Ghibli há muito tempo e consegue pegar as nuances da obra, né? Mas mesmo para quem pega as nuances da obra, eu com certeza não seria o único. Esse não é o melhor trabalho do Miyazaki, não é o melhor trabalho do Ghibli. Tem a marca Ghibli, tem a qualidade Ghibli, mas ele vale pela viagem, não pela história, ok? Então é isso. Agradecer aí aos amigos, né, que compareceram aí. Obrigado, Nelson Sato,
por ter convidado aí esse trio maravilhoso para assistir esse filme, né? Espero que vocês tenham se divertido. Esperemos que o público também goste do que vai assistir, né? Se você chegou até o final e não assistiu, meu Deus do céu. Mas se você já assistiu, espero que tenha gostado do nosso debate aqui. Pessoas sinceras, somos sinceros aqui, né? A gente traz nossa opinião sincera. Então, obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Aproveitem aí o carnaval, se der tempo ainda. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Oh, Tchau, tchau. Tchau.